sabe, no Centro de Ciências Biológicas, ela também vai estar mal localizada. Tem que fazer que nem fizeram na USP. Instituto de Psicologia. Como é atual essa discussão? Ano passado nós fomos lá no encontro das diretrizes que teve Diretrizes curriculares. da Associação Nacional do Ensino de Psicologia, a ABEP, esqueci o nome aqui. E foi lá na PUC em São Paulo, né? E a abertura foi com o assessor de assuntos superiores do Ministério da Educação. E aí ele falou isso, tá? Falou um monte de coisa, e uma das coisas é isso, que dependendo do assunto que a psicologia tratar, era um corredor que ela ia lá no Ministério da Educação. Então, ia tratar de tal coisa da psicologia... ou ia no Ministério da Educação, ou ia no Ministério da Saúde. Então, de acordo dependendo do assunto que envolvia, era em um lugar que eles tinham que ir. Então, ele estava até discutindo isso, da onde que é, qual o local porque tem uma da psicologia. Das diretrizes dos cursos da saúde. E agora é a saúde agrária. Deve ser a dos bichos, né? Essa agrária Vaca na caixa de esquina, sei lá, alguma coisa assim. Quem sabe aí resolve a coisa, né? Porque acho que é coisa da bicho, né? Mas deve Da ser saúde o mesmo, agrária. Saúde o agrária. mesmo grupo? Ou é um... Hein? É um Não, mesmo? ninguém sabe muito bem quem foi. Se perguntou a. Às vezes a eu pessoa não sabia entendeu informar. direito e está Mas espalhando. parece que foi um grupo lá que andou propondo isso aí, que a psicologia ia vir para a saúde agrária. Mas é o problema epistemológico da psicologia. Então repare que esse problema, se nós fôssemos gregos, em que a questão era episteme e doxa, não haveria esse problema. O problema surge com, evidentemente, a revolução científica moderna, Newton, Galileu, Descartes, aquele pessoal todo, e logo depois vem o Kant e vai refletir sobre essa ciência que se constituiu. Que quando ela se constituiu, ela já começou a se separar ali da filosofia, né? Então o Kant vai, e a crítica da razão pura, então, é esse divisor de águas entre uma teoria do conhecimento, uma epistemologia pré-kantiana, e uma teoria do conhecimento, uma epistemologia pós-kantiana, de tal modo que a gente possa usar essa palavra epistemologia agora que é num sentido diferente, né? Quer dizer, a gente tem que falar em epistemologia da ciência, né? Que é a epistemologia do conhecimento científico, e não mais epistemologia pura e simples como os gregos usavam. Eu chamo a atenção para essa questão porque alguns filósofos até bastante conhecidos, usam a palavra epistemologia no sentido de epistemologia da ciência. A Mariana Chauí é uma que faz esse uso. Naquele livro dela, Convite à Filosofia, eu acho que é um uso correto, mas é muito restrito. Quando eu penso assim, então eu não posso pensar que eu poderia fazer uma epistemologia da obra de Platão ou da obra de Aristóteles, e é bem isso que a palavra epistemologia significa. Ela vem de episteme, essa diferença entre episteme e doxa, onde episteme é conhecimento, conhecimento aqui, como não havia essa divisão então entre conhecimento, entre ciência e metafísica nos gregos, né, porque o conhecimento era ciência e metafísica, era tudo junto, o problema era separar da doxa, ou como Platão diz, a diferença entre o mundo sensível, que é o mundo da doxa, e o mundo inteligível, que é o mundo do conhecimento. Então, fica parecendo que eu só posso falar em epistemologia depois de Kant. Não. Epistemologia a gente pode falar já dos antigos, como, por isso que eu gosto, apesar de alguns defeitos, gosto do livro aquele livro lá de epistemologia do Hessen, porque ele discute as questões epistemológicas e ele vem desde o nascimento da filosofia para discutir isso, né? Nesse sentido, a questão epistemológica, ela tem 25 séculos, e não só 2, 3 séculos que seria o sentido dela se eu pensava apenas depois de Kant, depois da crítica da razão pura, né?
a questão epistemológica é uma questão muito mais extensa e muito mais ampla do que a questão da epistemologia da ciência, ou teoria do conhecimento científico. Então, eu queria situar bem essas coisas, que aqui vocês olharam o esquema aqui. Então, primeiro, o problema dos universais, é um problema que a gente vive com ele, e o problema do conhecimento científico, que também é um problema que a gente vive com ele, não é? Como a gente está acabando de ver. Depois de Kant, se eu disser que a psicologia é ciência, eu tenho que tratar com uma epistemologia da ciência. Se eu disser que não é, eu tenho que tratar com uma epistemologia de um conhecimento que não é doxa, que não é opinião, mas que não é ciência. Se eu disser que existe ciência da natureza e ciências humanas, e são dois modelos separados de ciência, então eu tenho que dizer que eu tenho epistemologia da ciência da natureza, epistemologia das ciências humanas, epistemologia da metafísica e epistemologia daquelas ciências que não são nem só da natureza, nem só humana, que seria o caso da psicologia. Bom, eu posso pensar, para não complicar então, que eu tenho, como Kant quer, uma epistemologia da ciência, uma epistemologia da metafísica e epistemologia de outras formas de conhecimento, que vou declinar de chamar de ciência, mas que também não vou dizer que é doxa, não vou dizer que é opinião, não é? Que é a atitude que eu assumo, não é? Para simplificar o debate, porque nessa simplificação, nada impede que você discuta a epistemologia da psicologia transitando pela natureza, pela cultura e pela biografia individual, né? Então, pela história do indivíduo. Quer dizer, eu posso transitar pela história do indivíduo, pela história natural e pela história social, pela história da cultura, ao tratar a psicologia como uma epistemologia, a epistemologia da psicologia como epistemologia de um conhecimento que não é ciência, mas que não é opinião, não é doxa. Porque se eu caminhar pelo debate entre admitindo epistemologia da ciência natural, epistemologia das ciências humanas e epistemologia da psicologia, eu sou obrigado a lidar também com a epistemologia das ciências humanas, por exemplo, a estudar o que os frankfurtianos dizem para poder ver agora o que é a epistemologia das ciências humanas, né? Como eu sou obrigado a lidar com a epistemologia das ciências naturais. Digo, não vou fazer nada disso. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar o texto do psicólogo, certo? Vou partir do pressuposto que o que está escrito ali não é bobagem, como diriam os gregos, não é doxa, não é? E a melhor prova para saber que não é isso é abrir um texto de um clássico da psicologia, porque quando você começa você não entende nada, né? Você abre um livro do Kafka, você não entende nada, outro do Piaget você não entende nada, outro do Skinner não entende nada, do Freud não entende nada, você tem que passar um tempão para entender. E procurar fazer a epistemologia daquele conhecimento psicológico que está naquele texto, para que nós possamos, aos poucos, ir gerando um conhecimento, constituindo um conhecimento epistemológico da psicologia. Então, é assim que eu procuro trabalhar. Não é procurando desviar do debate da epistemologia das ciências da natureza e das ciências humanas. Agora, isso é o que é um conceito que eu uso de Imre Lakatos, que é um filósofo da ciência, nós vamos ver depois do Popper. Nós vamos entrar nos programas de investigação, na metodologia dos programas de investigação de Imre Lakatos. Eu chamo isso, seguindo ele, é um conceito dele, de heurística negativa. O que é heurística negativa? É um cinturão de proteção, melhor dito, é um cinturão de proteção de um núcleo conceitual, depois a gente vai ver isso no Lakatos, que nos diz o que é que nós não devemos fazer. Certo? Agora, precisamos de muito conhecimento para saber o que é que não devemos fazer. Então, é preciso conhecer a discussão da filosofia, da ciência da natureza e da filosofia das ciências humanas para saber
que não devemos seguir essa ou aquela orientação, tá certo? Esse é o primeiro ponto de por que, por exemplo, nós estamos discutindo filósofos da ciência que refletem sobre a ciência hard, a ciência que é a ciência da natureza, é o caso do Popper. Esse é o primeiro, esse é um motivo. Então, o que é a ciência da natureza? É isso. Então, se eu não vou epistemologicamente seguir por aí, eu preciso saber que eu não devo seguir isso. Mas uma outra coisa que é tão importante quanto, se não mais, é o seguinte: é começar a compreender que a filosofia da ciência da natureza, ela é estabelecida em cima de axiologia. O que é a axiologia? A teoria dos valores. Ela é estabelecida em cima de juízo de valor, como diz o Popper. Então, repare só vocês a importância de quando Popper diz enunciado básico é aquele sobre o qual nós, uma comunidade científica, estamos de acordo. É uma convenção. Ou, quando ele diz o critério de falsificação é um critério convencionalista, também nós temos que chegar a um acordo sobre isto. Então, o hard é chamado de ciência hard, né? Ciência dura, né? A ciência a ciência da natureza. E ciências sociais são chamadas de ciências soft, macias, meio mole, meio escorregadia, meio... Você olha assim com o nariz meio assim, né? Você não acha que aquilo é muito ciência, né? Os cientistas que fazem a ciência da natureza. Bom, mas se na filosofia da ciência da natureza, ali eu tenho valor, porque desde o positivismo lógico sabemos que ela não lida com a verdade. Não foi o Popper que disse isso, é em si Reichenbach. Reichenbach diz que era um positivista lógico. Talvez fosse melhor dizer que a ciência não tem juízos verdadeiros, que ela tem juízos probabilísticos. Bom, nem juízos probabilísticos, já sabemos. Nem juízos verdadeiros, nem juízos probabilísticos, nem justificação lógica de enunciados universais, é uma falácia, portanto há um elemento irracional aqui, nem fundamentação em enunciados básicos. Então cadê o hard? Então esta crítica, ela é de fundamental importância, porque as ciências hard começam a se aproximar das ciências soft. Quer dizer, qualquer cientista que vier dizer que ele é hard, digo, vamos passar um semestre falando sobre o que você faz. Porque ele diz que é hard baseado no que ele faz. Porque ele produz dados, né? Você entra num laboratório de um cientista, ou você vê um programa de televisão de um astrônomo trabalhando, você diz, pô, o cara é cientista. Aqueles aparelhos todos, aqueles dados, aqueles gráficos, aquelas imagens, né? Você diz assim, puxa, como eu gostaria de ser um cientista para ser sério, né? Sabe, mas está tudo minado com juízo de valor isso aqui, ó. Está tudo minado. Não é assim, não é? Quer dizer, a ciência é um empreendimento que contém, como diz o Popper, não sou eu que estou dizendo, a sua irracionalidade. E talvez não haja irracionalidade maior do que acreditarmos que quando estamos fazendo um enunciado universal, que nós estamos achando, de fato, um enunciado universal, que a natureza contém aquele universal. Aqui, agora, para todo sempre, em qualquer cultura, não é? Que a verdade é só uma questão de descoberta. Ora, quer dizer, a verdade é uma questão da invenção dos cientistas, tá certo?